65. A mente impõe um marco arbitrário chamado realidade, que é independente por completo da informação proporcionada pelos sentidos. Pensadores. Postulados fundamentais. Nada é impossível, havia dito o cérebro imaterial. Na quietude cinza que precede a aurora, Iblis Guinjo dava volta sem parar em sua cama improvisada. Como fazia um calor próprio da época, havia colocado a cama fora do alpendre de casa simples que os Neusimek lhe tinham dado. Tinha permanecido acordado, contemplando as longínquas estrelas e perguntando-se quais estavam ainda sob o controle dos humanos livres. Muito longe, a Liga tinha conseguido manter Omnius a raia durante 1000 anos. Ouvindo, mas sempre temeroso de fazer perguntas ou chamar a atenção, Iblis tinha se informado de que as máquinas tinham conquistado e depois perdido Gied Prime. Os humanos tinham expulso as máquinas, liquidado o Titã Barba Azul e destruído um novo Omnius. Um feito incrível. Mas como? O que tinham feito para alcançar tal vitória? Que tipo de líderes tinham? Como ele faria o mesmo aqui? Cansado e aturdido, Iblis se remexeu. Uma vez mais, passaria o dia convencendo a escravos de nível inferior de que terminassem trabalhos absurdos para seus amos mecânicos. Cada dia era igual, e as máquinas pensantes podiam viver milhares de anos. Que objetivos poderia alcançar durante a mísera duração de sua vida humana? Mas Iblis se confortava com as palavras do pensador. Nada é impossível. Abriu os olhos com a intenção de ver sair o sol. Em vez disso, viu um reflexo distorcido, uma parede curva de plexiglas, contornos orgânicos rosados suspensos de um contêiner líquido carregado de energia. Lembrou-se imediatamente. O pensador Eklo descansava sobre o chão do terraço. Ao lado do contêiner estava sentado o gigantesco monge Akin, que se mexia para frente e para trás com os olhos fechados, meditando em um transe de semuta. O que faz aqui? Perguntou Iblis em voz baixa. O medo ardia em sua garganta. Se os Simex os encontrarem no acampamento, vocês... Akin abriu seus olhos nublados. Os humanos de confiança não são os únicos que mantêm acordos com os titãs e com Omnius. Eklo deseja falar contigo sem intermediários. Iblis engoliu em seco e passeou a vista entre o cérebro suspenso no eletrolíquido e o monge. O que ele quer? Eklo deseja te falar de revoltas humanas abortadas. Apoiou uma mão sobre o container e acariciou a lisa superfície como se captasse vibrações. Já ouviu falar das rebeliões Retregir? Iblis olhou ao seu redor com um ar furtivo. Não viu nenhum olho espião de Omnius. Esse tipo de histórias estão proibidas aos escravos, inclusive a um capataz do meu nível. O subordinado se inclinou para a frente e arqueou as sobrancelhas. Falou de coisas que havia averiguado sem necessidade de conectar-se através do eletrolíquido à mente do pensador. Ocorreram rebeliões sangrentas depois que os titãs se transformaram em Simex. Mas antes que Omnius despertasse. Ao crerem-se imortais, os Simex foram se tornando cada vez mais brutais, em especial o chamado Ajax, que se mostrou tão cruel na hora de torturar os humanos sobreviventes, que sua esposa Hecate o abandonou e desapareceu. Os séculos não mudaram muito, Ajax, comentou Iblis. Os olhos avermelhados do monge brilharam. O cérebro do Eklo falou no interior de sua solução nutritiva. Devido à excessiva brutalidade de Ajax, os humanos oprimidos se rebelaram, sobretudo em Walges. Mas logo a chama se estendeu a Corrino e Richese. Os escravos elevaram-se e destruíram 2 dos primeiros titãs, Alexandre e Tamerlão. Os Simex responderam de uma forma contundente e decisiva.
Ajax se encarregou com grande prazer de isolar o Alges e exterminar metodicamente todos os humanos. Bilhões foram aniquilados. Iblis se esforçou para refletir. O pensador tinha saído da torre para lhe ver. A magnitude do gesto deixava atônito. Está me dizendo que uma revolta contra as máquinas é possível? Ou que está condenada ao fracasso? O enorme monge agarrou a mão de Iblis. Éculo lhe responderá isso. Iblis experimentou uma onda de inquietação, mas antes que pudesse opor resistência, Hakim afundou os dedos do capataz no viscoso eletrolíquido que rodeava o cérebro do pensador. Primeiro sentiu a solução fria e depois quente. A pele de sua mão formigou, como se milhares de diminutas aranhas corressem sobre sua carne. De repente, percebeu pensamentos, palavras e impressões que Éculo lhe transmitia à mente. A revolta fracassou, mas... Ah, que glorioso intento! Iblis recebeu outra mensagem, esta sem palavras, mas transmitia um significado, como uma manifestação divina. Era como se lhe tivesse sido revelada a maravilha do universo, tantas coisas que antes não tinha compreendido, tantas coisas que Omnius ocultava aos escravos. Possuído de uma grande serenidade, afundou mais a mão no líquido. A ponta de seus dedos acariciaram a malha do pensador. Você não está sozinho. As palavras de Éculo ressonaram em sua alma. Eu posso ajudar. Hakim pode ajudar. Durante alguns momentos, Iblis olhou para o horizonte, onde o sol dourado se elevava sobre a terra escravizada. Agora já não considerava essa história de uma rebelião fracassada como uma advertência, mas sim como um sinal de esperança. Uma revolta melhor organizada poderia triunfar, contando com a liderança e planejamento adequados. E o líder adequado. Iblis, que não tinha tido outro objetivo em sua vida que desfrutar da comunidade de seu cargo como humano de confiança das máquinas, notou que a ira começava a crescer em seu interior. A revelação entusiasmou seu coração. O monge Hakim parecia compartilhar a mesma paixão através de sua expressão aturdida por causa da semuta. Nada é impossível, repetiu Éculo. Iblis, assombrado, tirou a mão do líquido e contemplou seus dedos. O monge recolheu o contêiner cerebral do pensador e o fechou. Embalou o cilindro contra o peito e se dirigiu a pé para as montanhas, deixando Iblis meditando nas visões que haviam inundado sua alma.